Fala aí, molecadinha da hora, que ajuda como pode e se sensibiliza com o sofrimento dos nossos irmãos gaúchos. Aqui quem fala é o professor Ajax, trazendo um vídeo não tão louco assim, mas que faz sentido para o momento. Como sabem, a ideia do canal é falar sobre mitologia e história, então, aproveitando isso, e meus longos anos de formação em arquitetura e urbanismo, vamos falar sobre as grandes lendas e relatos sobre grandes enchentes e dilúvios, que marcam e fascinam a humanidade há milhares de anos, da China antiga às Américas. Vamos fazer uma viagem no tempo, de um passado distante às cidades ante enchentes do futuro. Então senta o dedo no like, faça sua doação ao Rio Grande do Sul, compartilhe o vídeo, e bora comigo. Bom, quando o tema é esse, só poderíamos começar falando da história mais conhecida no ocidente a respeito. A Arca de Noé, contada no livro de Gênesis, já do Antigo Testamento da Bíblia. Nela, Deus teria se cansado do nível de maldade e injustiça da humanidade, alertando o único homem justo da época, Noé, a salvar sua família e um casal de cada espécie animal, construindo uma grande arca para sobreviver ao dilúvio. Há diversos simbolismos na história. A construção da arca teria levado anos, dando alguma chance de redenção aos contemporâneos de Noé, para se arrependerem e mudarem de rumo. O que não teria acontecido. O grande dilúvio veio como uma espécie de limpeza moral e marcou um novo início para a humanidade, através da fé de Noé e sua família. O que você talvez não saiba é que essa história é baseada no mito ainda mais antigo. Acredita-se que o Gênesis tenha sido escrito pelo menos 500 anos antes de Cristo, época em que os hebreus estavam na Mesopotâmia, na região então chamada de Babilônia e que antes era conhecida como Suméria. Por lá, há cerca de pelo menos 700 anos, já era contada a epopeia de Gilgamesh. Nessa, por sua vez, há uma passagem em que esse antigo rei semideus, em busca da imortalidade, fica sabendo de uma história sobre um grande dilúvio, em que o deus Enlil, cansado do barulho da humanidade, decide acabar com ela, abrindo as comportas do céu e elevando as águas subterrâneas. Nessa história, outro deus criador, Enkik, alerta um homem conhecido como Atrahasis, que significava super sábio, a construir uma arca para salvar sua família e a semente de toda a vida da terra. A história de Atrahasis foi escrita em pedras ou tábuas de argila, com escrita cuneiforme, 500 anos antes da de Gilgamesh, e acredita-se que já era contada de forma verbal por gerações pelos séculos anteriores à escrita. Não há consenso ou evidências de eventos que tenham originado essas histórias, apenas a convicção de que há influência ou inspiração direta da história de Atrahasis na de Noé, uma vez que a região representada pelo Gênesis é muito próxima da Mesopotâmia e as populações de cada uma sempre tiveram trocas culturais e migrações. Aliás, o próprio nome, Mesopotâmia, significa justamente, terra entre rios, pois é a região que fica entre os rios Eufrates e Tigre, onde surgiram as primeiras cidades da história humana. Ur, Eridu e Uruk. Além de Noé, o mito de Atrahasis provavelmente inspirou outro mito, alguns séculos mais tarde, nas terras de outro povo que tinha contato com sumérios e seus descendentes, os gregos. Na mitologia grega, no dado momento, Zeus se sente irado e insatisfeito com a geração dos homens da Idade do Bronze e decide acabar com a humanidade. Para isso, ele pede ajuda de seu irmão, Poseidon, o senhor dos mares e dos terremotos. O plano era causar catástrofes naturais, que terminariam com um grande dilúvio que varreria a humanidade da Terra. No entanto, assim como Zeus fez o papel de Enlil, outra entidade fez o de Enkik, o titã e deus, Prometeus. Ao saber ou profetizar o que aconteceria, ele alertou seu filho, Deucalião, sobre o que estava por vir, e o mandou construir uma arca e salvar-se junto de sua esposa, Pirra, com quem um pouco depois, recomeçaria a humanidade, mas isso é assunto para outro vídeo mais completo sobre a mitologia grega. Aliás, esse sequer é o único mito grego envolvendo desastres causados pelas águas. Há também o mito de Filemon e sua esposa Baucis, que teriam sido os únicos a receberem de forma hospitaleira os deuses Zeus e Hermes, disfarçados de mendigos, durante uma grande tempestade. De forma bem resumida, os deuses estavam fazendo um teste com a população da Frígia, que vinha se comportando de forma inaceitável e sem respeitar as leis da hospitalidade. Um grande desastre se abateu sobre o povo do vale, que teve sua cidade destruída e substituída por um grande lago, enquanto o casal hospitaleiro sobreviveu com sua casa, que ainda foi transformada no templo, e ao fim da vida lhes rendeu mais uma linda recompensa dos deuses, que não vem ao caso no vídeo de hoje. O que importa aqui é mostrar a relação de grandes dilúvios e enchentes da antiguidade com o imaginário da humanidade. Enquanto para sumérios, judeus e gregos, a enchente era sinal de punição, mas também de esperança e recomeço, não muito longe deles. Outro povo antigo tinha um mito mais otimista a respeito da enchente em si. No nordeste da África, assim como no caso da Suméria, a civilização mais notável se desenvolveu ao redor de outro grande rio. O rio Nilo era o centro da vida dos antigos egípcios e foi berço de uma das maiores civilizações da antiguidade.
Assim como praticamente qualquer rio, ele tinha seus períodos de cheias e secas, sendo as cheias mais associadas à fertilidade e prosperidade, uma vez que era fundamental na sobrevivência da população da região. Por isso, quando Deus Ka decide acabar com a humanidade, diferente dos mitos contados há pouco, ele não faz isso através de uma enchente, mas sim da deusa Sekhmet, enviada para destruir a todos com violência e todo tipo de tragédia natural possível. Ao perceber que cometeu um erro e que o sofrimento dos egípcios já era grande demais, ele se arrepende e começa um plano para resolver o problema, enchendo o rio Nilo com cerveja com ódio e vermelho, fazendo com que a furiosa deusa acreditasse ser sangue. Sedenta, ela bebeu praticamente toda a água e cerveja do rio, ficando bêbada demais para continuar a destruição. Esse mito levou os egípcios a celebrarem anualmente as cheias do Nilo e até realizarem festivais de bebedeira em homenagem à deusa. Obviamente, há uma diferença já citada com os casos anteriores, mas, o interessante aqui é analisar o ponto comum entre os diferentes povos e as enchentes. O de que a humanidade sempre teve uma forte relação de dependência e temor das águas de grandes rios e mares. Para que isso fique claro, vamos dar um pulinho para o Extremo Oriente, também há mais de 4.000 anos atrás, na China Antiga. Por lá, apesar do litoral relativamente grande, o centro do desenvolvimento cultural se deu nas planícies ligadas aos rios Amarelo e Azul, também chamado de Yangtze. Há evidências e relatos de algumas grandes enchentes desses dois rios, que causaram muita destruição e milhares ou até milhões de mortes nos últimos milênios. Esses acontecimentos estão fortemente marcados no imaginário local e nos próprios mitos originários do povo chinês. Segundo um dos mitos, tempos após a deusa criar a humanidade diretamente com lama do rio Amarelo, o céu foi rompido, causando chuvas intensas e enchentes devastadoras. Compadecida de sua criação, Noá construiu um novo pilar para consertar o céu e fechar o buraco, encerrando o dilúvio e as enchentes, salvando a humanidade. Outra lenda, com origem estimada por volta dos anos 2000 antes da Era Comum, conta que em uma enorme tragédia devido às enchentes, o lendário rei Yu conseguiu liderar os chineses para conter e dominar as águas do rio Amarelo, trabalhando junto a um dragão e uma tartaruga que ajudaram na construção de represas. Ele viria a ser pai do primeiro imperador da lendária dinastia Xia, mas esse e outros detalhes eu deixo para um vídeo top sobre a história completa dessa civilização fantástica, contando mais a respeito também de outras grandes enchentes da história chinesa. Não muito longe da China, os hindus contavam um mito muito parecido com o de Noé e Atrahasis. O geral da história é bem parecido, contando com um homem bom e sábio, que tinha 3 filhos e foi alertado para construir uma arca e salvar sua família, animais e algumas sementes. Nesse caso, o nome do homem era Vaivasvatamanu, e o deus disfarçado de peixe era Vishnu. Apesar das semelhanças com as histórias já mencionadas aqui da Mesopotâmia, as diferenças desse caso são que Manu também salva as 7 sábios em sua arca. O deus Vishnu aparece como um peixe para guiar a embarcação. E, por fim, o dilúvio em si não é visto como uma punição dos deuses, mas sim como um rito natural de purificação da terra. Assim como os egípcios e o rio Nilo, os indianos se desenvolveram ao redor do rio Ganges. Além deles, muitos outros povos de grandes cidades surgiram ao longo de grandes rios ou lagos e mares. O coração de Londres, por exemplo, é o rio Tamisa. Paris, o rio Sena. Roma, a cidade eterna, tem o rio Tibre. Só o rio Danúbio, um dos maiores da Europa, passa pelas cidades de Belgrado, Budapeste, Bratislava e Viena. Além desses, a Europa ainda tem os rios Volga, Reno e muitos outros. Aí você pode estar se perguntando: ok, mas e nas Américas? E eu te digo, pequeno gafanhoto, é igual o resto do mundo. Os Lakotas da América do Norte contavam sobre o dilúvio no qual apenas um corvo sobreviveu. Um pouco mais pro centro das Américas, os astecas diziam que os humanos se transformaram em peixes num grande dilúvio. Na nossa querida América do Sul, também há diversas histórias, mas destaco aqui a dos Incas, na qual um dilúvio causado pelo irado deus Viracocha acabou como uma raça de humanos anterior, deixando o lago Titicaca como um lembrete. E o mito de Tamandaré, no qual o dilúvio causado pelo deus Tupã destruiu a humanidade, exceto por Tamandaré e sua esposa, que se salvaram subindo numa palmeira. Enfim, acho que já está bem claro como ao redor de todo o mundo, a humanidade desenvolveu fortes relações de dependência e temor das águas. Se você não nasceu ontem, sabe que nosso Brasilzão querido, a cada ano, tem alguma região atingida por problemas como enchentes e deslizamentos de terras, enquanto outras áreas passam mais de um mês com estiagem e racionamento de água. Infelizmente, por diversos fatores, e com grande parcela de culpa nossa, a frequência e intensidade desses eventos vem aumentando cada vez mais, e a tendência é que piore. No caso mais recente e mais dramático da nossa história, estamos vendo todos os dias cenas de destruição e sofrimento em uma escala jamais sentida no Brasil. De forma resumida, um conjunto de fatores climáticos contribuiu para chuvas com muita intensidade, volume e duração no Rio Grande do Sul.
Um grande volume de chuva acumulou na região, presa por uma enorme onda de calor estagnada na região central do país. Enquanto isso, uma enorme umidade vinha não só da região amazônica, como também do Oceano Pacífico, devido ao famoso El Niño. Então, quando esse volume todo de água cai, entra o problema da topografia e hidrografia que agrava o quadro de Porto Alegre e região metropolitana. As chuvas, obviamente, enchem os rios, que, por sua vez, correm em direção ao ponto mais baixo para desaguar em algum lugar. No caso gaúcho, 5 rios desaguam no Lago Guaíba, com o agravante de eles virem de regiões muito elevadas, o que faz com que as águas desçam com muita força e velocidade até o lago que fica na planície de Porto Alegre, a apenas 10 metros de altitude com relação ao nível do mar. O Lago Guaíba, então, escoa na Lagoa dos Patos por uma passagem estreita, que por sua vez, escoa as águas para o Oceano Atlântico muito ao sul dali, por uma passagem ainda mais estreita. Por fim, para fechar o combo de problemas, as chuvas intensas e os fortes ventos vindos do sul formam marés de tempestade, elevando o nível médio do mar, ao ponto de ele subir e empurrar as águas da Lagoa dos Patos, impedindo o escoamento destas. Essa região já havia sofrido com enchentes há menos de um ano, e não é a única pelo mundo sofrendo agora. Nossos irmãos africanos passam por tragédias com mais mortos confirmados no Quênia, no Burundi, na Tanzânia e na Somália. Na Ásia, há pouco tempo houve enchentes na China, e mais recentemente no Afeganistão e na Indonésia. Cada região tem suas peculiaridades, mas o que todas têm em comum é a certeza de que os eventos tendem a se repetir com cada vez mais frequência. Modelos científicos de mais de uma década já vinham alertando sobre isso, e, inclusive, alguns emitiram alertas sobre os eventos que atingiriam o Rio Grande do Sul. O acelerado aquecimento da Terra leva tanto à elevação do nível dos mares quanto ao aumento da intensidade dos eventos climáticos mais extremos. Somado a isso, há sérios problemas de planejamento urbano que agravam a situação, especialmente em países subdesenvolvidos que sofrem para implementar medidas eficazes por restrições orçamentárias e outros motivos políticos. De forma simplificada, qualquer um consegue entender que quando as águas caem, elas precisam ir para algum lugar, certo? Então, agora, calcule quanta área das nossas cidades hoje são revestidas com alto grau de impermeabilização, impossibilitando que o solo absorva isso. Quanto mais asfalto, calçada e concreto nas cidades, menos terra, grama e vegetação para absorver as águas. Além disso, na construção civil brasileira sabemos que, muitas vezes, construtores dão aquele famoso dibre na fiscalização e normas, aplicando materiais supostamente permeáveis em alguma medida, mas que não são, cobrindo áreas que deveriam ser reservadas como áreas permeáveis. Além disso, ao contrário do que vemos hoje em algumas cidades desenvolvidas, a prática comum no Brasil foi a de canalizar os rios nas grandes cidades, acreditando, até então, que além de liberar espaço para o fluxo terrestre, seria uma solução para reduzir as enchentes, uma vez que os rios não conseguiriam elevar suas águas atingindo as ruas. Hoje, sabemos que é um belo do tiro no pé, uma vez que as águas se acumulam de forma ainda mais acentuada nas ruas e calçadas, correndo para regiões mais baixas das cidades e não sendo absorvidas de forma alguma. Os problemas são grandes, mas calma, há diversas soluções possíveis para tentar combater e prevenir danos maiores. Talvez, durante reportagens e vídeos recentes, você tenha visto alguma menção às chamadas cidades esponjas da China. De forma bem resumida, tendo a consciência de que o país tem muitas áreas de risco de enchentes, urbanização rápida e sofre com grandes chuvas nos períodos de monções, a China não mediu esforços para estudar quais as principais áreas de risco e como resolver o problema, implementando e aplicando estudos e soluções científicas ao seu favor. De materiais mais permeáveis na construção das cidades, a grandes obras de criação de parques alagáveis com muita vegetação ao longo de rios e áreas baixas das cidades, eles vêm aplicando com sucesso o tal do conceito da cidade esponja. Por se tratar da China, o conceito acaba tomando um certo ar futurista e inalcançável, mas calma. No mesmo país e região dos gaúchos, temos um pequeno exemplo semelhante. Longe de mim ficar puxando sardinha para o meu lado, mas a cidade de Curitiba, nesse quesito, é um belo exemplo para a realidade brasileira. Alguns podem pensar que temos muitos parques e áreas verdes apenas por motivos de lazer da população, que infelizmente vive um pouco longe da praia, kkk. Mas não. Curitiba aplicou o conceito dos parques alagáveis em algumas áreas estratégicas justamente pensando em conter as cheias da cidade. Os parques Barigui, São Lourenço, Bacaxiri, Tingui e Atuba têm essa função. Por eles, passam os dois principais rios da cidade, o Barigui e o Atuba. Além deles, há alguns parques lineares ao lado de rios, como os do Cajuru, Mairi, Mané Garrincha e Iberê. Mesmo assim, Curitiba e região metropolitana ainda sofrem com alagamentos no centro e áreas baixas sem bons sistemas de contenção de cheias. Caberá a nós, eleger e cobrar os governantes para que foquem esforços na solução desses problemas.
estudos e muita capacidade teórica e técnica, nós temos. Vale lembrar que o corte de custos governamentais é comum e acontece não apenas na região de Porto Alegre, e que o problema ambiental é uma grande bola de neve, com uma região afetando as outras. Enfim, a ideia do vídeo foi trazer uma mistura de curiosidades e informações, dos mitos antigos, aos problemas e soluções atuais, para lembrarmos que, infelizmente, estamos cada vez mais sujeitos a passar por algo como os gaúchos vêm passando. Espero de coração que não vejamos uma tragédia dessa escala tão cedo. Enquanto esperamos e buscamos por mudanças mais profundas, só podemos nos sensibilizar e doar como pudermos, para que as milhões de pessoas afetadas não apenas possam sobreviver durante essas semanas, mas também possam buscar reconstruir suas vidas e terem auxílio médico e psicológico nos próximos anos. Bora ajudar e dar algum tipo de força aos nossos irmãos. Links para ajudá-los estão na descrição, bem como as diversas fontes utilizadas ou que possam servir para vocês aprofundarem os temas. Tamo junto, amiguinhos. Abraços do Pai Ajax.